Recentemente, o Tesouro Direto, que é um investimento do governo, teve uma alta nas suas taxas. E muitas pessoas ficaram com dúvida se vale a pena ou não investir, se é o momento certo para investir, principalmente ali no Tesouro IPCA+. Então, se você quer descobrir se vale ou não a pena investir nesse tipo de investimento, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Bom, para quem não sabe o que é o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é um investimento do governo, onde você empresta dinheiro para o governo e ele te retorna ali com uma porcentagem a mais. Então, vamos supor, você empresta R$ 1.000 e o governo te retorna em X anos R$ 1.500, por exemplo. Isso aí é um exemplo fictício, mas é só para você entender como que funciona a dinâmica, né? Aqui na nossa tela a gente tem o Tesouro IPCA+, né? O que é o Tesouro IPCA+? É um tesouro direto, é um investimento que você investe nele e você tem um retorno da inflação, que é o IPCA, mais uma taxa contratada. Então, nesse caso aqui do exemplo que a gente tem agora, hoje, né, que eu tirei o print disso aqui hoje, né, a rentabilidade anual seria IPCA, que seria a inflação, mais 6,07%, tá? Com um investimento mínimo ali de R$ 44,62 e no vencimento dia 15/5 de 2035. Então, você investiria esse dinheiro hoje, certo? No mínimo ali R$ 44,62 e você resgataria esse dinheiro em 2035 com a rentabilidade de IPCA mais 6,07. Só que você pode ter um resgate, fazer um resgate antecipado também. Você não precisa deixar lá até 2035. Você pode sim resgatar antes se você precisar. Mas você tem que tomar cuidado porque existe um fenômeno chamado marcação a mercado. Se você resgatar antecipadamente, você pode tanto perder dinheiro quanto ganhar. Tá? Eu vou explicar como é que você pode ganhar dinheiro aí com essa alta dessa taxa aí do Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA, você tem a parcela que é a inflação mais uma taxa. E essa taxa, ela varia com o tempo, tá? Então, percebam que eu acabei imprimindo aqui um gráfico, construindo esse gráfico, desde 2004 até 2023 aqui, né, no finalzinho de 2023, 2024, qual que foi a variação dessa taxa do Tesouro IPCA. Então percebam que lá em 2004 ela estava em 9%, e ela foi caindo, subia, caía, subia, caía, e chegou numa mínima aqui em 2012 e também numa mínima aqui em 2019, próximo ali de 3%, 4%. E recentemente aqui ela subiu aqui em 2022 acima de 6%, caiu um pouquinho de 6%, depois subiu de novo, atingiu 6%, caiu e agora subiu novamente. Então, para vocês entenderem que essa taxa ela varia com o tempo. Isso tem vários fatores que podem influenciar essa variação dessa taxa. E é importante você saber que essa taxa varia, porque conforme essa taxa vai variando, o seu investimento também varia. Então, o Tesouro Direto é uma renda fixa, mas ela não é tão fixa assim. Vamos lá. E por que essa taxa varia, né? Se você olhar o relatório Focus aqui, só para vocês entenderem também como funciona esse relatório aqui, tá? Ele é um relatório que mostra a expectativa de mercado em relação, por exemplo, à Selic, ao câmbio, ao PIB, ao IPCA, vários outros itens aqui. Mas o que importa para a gente aqui é que quando está a setinha para cima, ele está indicando um aumento. Quando está uma setinha vermelha para baixo, ele está indicando uma diminuição e um igual seria estabilidade. Então, isso é a expectativa do mercado em relação a todas essas taxas aqui, tá? Percebam que a Selic, ela estava em 9, a expectativa, passou para 9,13 e a expectativa mudou para 9,5, tá? Então está com uma expectativa aqui de aumento da Selic. E essa expectativa de aumento da Selic, ela provoca também um aumento na taxa do Tesouro, porque o mercado precisa de uma taxa maior para estar disposto a investir no Tesouro Direto também. Então é importante você sempre olhar a expectativa do mercado quando você vai investir num tesouro para ver se realmente faz sentido para você estar investindo nesse tipo de investimento. Olhando um pouquinho para o cenário internacional, por que o cenário internacional influencia na taxa de juros brasileira? Tá? Se você olha ali o monitor da taxa de juros do Federal Reserve, que é como se fosse o Copom aqui, né? Do Brasil, que é o Copom, ele altera a taxa de juros a cada reunião que acontece ali, ele fala se a taxa de juros vai cair ou vai subir. Então, nos Estados Unidos também tem um Copom. E a expectativa lá nos Estados Unidos é de que 97% se mantenha a taxa de juros.
e que 2,4% aplique uma redução. Então, tudo indica que nos Estados Unidos a taxa de juros vai se manter também ali em torno de 5,25, 5,50. E o que acontece quando os Estados Unidos decide manter a taxa de juros? Isso desestimula os investimentos no Brasil, faz com que os investidores migrem os seus investimentos do Brasil para o exterior. E isso também impacta na taxa de juros do Brasil, que o Brasil vai ter que manter, o Brasil não vai poder, né, o Banco Central ali não vai poder reduzir mais a taxa de juros, ele vai ter que pelo menos manter ali, então a expectativa do mercado é que a taxa de juros se mantenha, porque também nos Estados Unidos a taxa de juros está se mantendo. Outra coisa também que pode impactar aqui no Brasil é o aumento do dólar. Desde 2016, 2017, que o dólar vem em patamares ali de R$3, né, 3,08, subiu para 4 aqui em 2020 e no ano da pandemia ultrapassou os R$5, tá? Então, o que acontece? Quando o dólar encarece, os produtos brasileiros, na maioria das vezes, são atrelados ao dólar. E isso pode acabar gerando um pouco de inflação para a gente. Tudo que a gente consome hoje em dia, se o dólar está alto, fica um pouco mais caro para a gente. E isso também impacta na inflação. Se a inflação sobe, a taxa Selic ela tem que subir para dar uma controlada nessa inflação. Tá, mas o que você vai fazer com todas essas informações? Essa taxa do Tesouro IPCA, ela varia de acordo com o que está acontecendo no mercado. E aqui nessa tela, eu estou exemplificando para vocês o que acontece, qual é o impacto da variação dessa taxa no seu investimento do Tesouro Direto. Então, você tem aqui, no primeiro print, você pode ver IPCA mais 5,75, que é uma taxa que estava naquele dia. E o investimento mínimo estava 37,77 centavos. 5 dias depois eu fui lá e tirei outro print. E aí a taxa tinha caído de 5,75 para 5,70. E o investimento mínimo aumentou um pouquinho. O que você começa a entender aqui? Que a taxa ela altera o preço do título. Então, se a taxa cai, aqui no exemplo, o título sobe. Mas o contrário também é válido. Se a taxa aumenta, o valor do seu título cai. Isso é importante você entender, porque isso é a marcação a mercado. Então, você consegue ter ganhos de curto prazo se você tiver uma variação nessa taxa do Tesouro. Só para exemplificar para vocês aqui, eu trouxe um exemplo que aconteceu comigo recentemente, mas faz parte da minha estratégia de investimento também, tá? Que você pode tanto perder dinheiro com a marcação a mercado, quanto ganhar dinheiro, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece, né? Eu plotei aqui um gráfico da taxa do Tesouro IPCA+, desde janeiro até o mês 4. E o que aconteceu com essa taxa? Ela saiu de 5,4 e foi para 6,07. Então ela foi aumentando. Quando atingiu 6 ali por cento, eu fui fazer um dos aportes mensais meu e eu acabei aportando ali R$ 2.230 no Tesouro IPCA+ 2035. Só que o que aconteceu? Passados alguns dias, eu estava com uma rentabilidade de menos 1,18%. Eu perdi dinheiro na renda fixa. Mas eu tô tranquilo, pessoal, isso aí faz parte mesmo. Quando eu comprei, a taxa estava 6 e alguma coisa. Passou alguns dias, a taxa subiu. Quando a taxa subiu mais um pouquinho, o meu investimento ele caiu. Isso é natural, isso é a marcação a mercado. Só que qual que é a minha estratégia para esse investimento aqui? A minha expectativa é que daqui 1 ou 2 anos a taxa venha a cair e eu realize um lucro antecipado, tendo um ganho de marcação a mercado nesse investimento. Ou no pior dos casos, se a taxa não vier a cair, ela continuar subindo ou se manter, eu carrego meu investimento até 2035 e tenho a rentabilidade final e saco meu dinheiro. Para mim, essa vai ser a minha estratégia. Eu não vou perder dinheiro. Você só perde dinheiro no Tesouro Direto se você resgatar antecipadamente, que é no caso aqui. Por exemplo, se eu resgatar agora, eu vou estar com prejuízo de R$26. Eu não vou fazer isso. Eu vou esperar ou a taxa cair ou vou carregar meu investimento até 2035 e retirar o valor total do meu investimento. Bom, eu fiz uma simulação aqui do valor inicial que eu investi, né? Foi aproximadamente R$2.200. E daqui 10 anos, que vai ser 2035, eu vou resgatar esse dinheiro, tá? Então, se eu segurar até o final esse investimento, eu não vou perder dinheiro.
tá? Eu vou ter um rendimento bruto aqui de R$ 5.966,70, vou ter um IR, um imposto de renda ali estimado de R$ 560 e uma taxa da B3 de 83. Então, eu vou ter um valor líquido de aproximadamente R$ 5.278. É uma simulação, tá, pessoal? Isso aqui pode variar, porque o IPCA varia e a taxa também vai variar. Mas, se eu for até o final, até o vencimento, segurar até 2035 esse investimento, eu não perco dinheiro, tá? Eu só perco se sofrer alguma coisa de marcação a mercado nesse intervalo ali, se eu resgatar antes de 2035. Então, mas a minha estratégia é, ou eu espero a taxa cair e realizo um lucro antecipado de marcação a mercado, ou se a taxa não cair, eu seguro meu investimento até 2035 e saco os meus aproximadamente R$ 5.000 ali. E qual que é a ideia, né, por trás da marcação a mercado? Eu acabei de explicar, mas eu vou exemplificar aqui um pouquinho mais visual para vocês, né? Então, quando você compra aqui, esse montantinho azul aqui, você espera que você vai carregar o seu investimento até o vencimento e você vai ter essa barrinha azul aqui maior do valor que o valor inicial que você investiu. Só que por conta da queda e do aumento das taxas, né, você pode tanto realizar um ganho quanto uma perca se você sacar antecipadamente. E qual que é a minha estratégia, né, por trás desse investimento? É esperar uma queda das taxas e ter um ganho antecipado aqui, bem nessa linha vermelha aqui, tá? Então essa é a minha estratégia para esse tipo de investimento. Bom, e se você gostou desse vídeo até aqui, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu joinha e comenta aí se você curtiu, né? E isso vai me ajudar bastante a sentir se vocês querem que eu continue postando vídeos assim, se vocês acharem interessante, se contribuiu também para você e compartilha aí com algum amigo que também tenha interesse nesse assunto. E agora aqui eu vou mostrar uma simulaçãozinha lá no site da B3 para vocês de como que você pode estar verificando e simulando se você vai ter ganhos ou não a marcação a mercado, tá? Então eu vou pegar aqui, selecionar o Tesouro IPCA mais 2035, tá? Eu vou colocar a data do investimento aqui amanhã, né, que a bolsa abre amanhã, tá? E vou colocar aqui a data do vencimento, deixar a data do vencimento normal mesmo. Eu vou colocar um valor aqui de R$ 10.000. Vamos supor que eu vou investir amanhã R$ 10.000 no Tesouro IPCA+. A taxa de rentabilidade no investimento, eu vou colocar que está 6,03, tá? A taxa de administração do banco corretor, sem taxa. Taxa de inflação, eu vou colocar aproximadamente 4%, tá? Vamos colocar aqui, zero. Deixa eu colocar zero aqui, então vamos colocar calcular. Nesse caso aqui eu investi R$ 10.000 e resgatei 26 mil, basicamente. Tive uma rentabilidade líquida ali de 9,7%. Mas vamos supor que, né, eu guardo essa rentabilidade aqui de 9,7%. Vamos supor que eu faça um resgate antecipado aqui em 2020, daqui 4 anos, que vai ser 2028. Vou colocar aqui a 01/01/2028, tá? E que taxa que eu resgatei nesse período, ela caiu. Eu tinha colocado uma taxa de 6%, vamos supor que ela caiu para 4,8%. Vamos supor que ela caiu para 4,8%. Se eu calcular, vamos ver aqui, então eu tive uma rentabilidade de quase 11%. Se eu esperasse até o final, eu teria uma rentabilidade líquida de 9%. Como eu resgatei antes ali, na hora que a taxa caiu, eu tive uma rentabilidade de quase 11%. Então, isso é ganhar na marcação a mercado. Isso quando você antecipa o resgate, só que a taxa ela caiu, então o seu título ele valorizou e você teve um ganho ali de aproximadamente 2% em relação se você tivesse esperado até o final. Então é por isso que eu estou investindo no Tesouro IPCA+, devido a essa alta histórica da taxa em 6%. Então, se em algum momento essa taxa de 6% vier cair para 5% ou para 4%, o que acontece? Eu vou ter ganhos de marcação a mercado de forma antecipada. Então, essa vai ser a minha estratégia para esse investimento. Eu investi aqui numa das máximas históricas dessa taxa, que era de 6%. Se essa taxa cair nos próximos anos, eu vendo e realizo um ganho de marcação a mercado. Se a taxa não cair, se ela se mantiver ou aumentar, eu espero até o vencimento e resgato meu dinheiro. Então, eu não vou perder dinheiro nesse investimento. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas informações tenham sido úteis para você.
Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer sugerir novos temas também para que eu venha trazer aqui para vocês. E também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilha aí com algum amigo que também tem interesse no assunto de investimentos, que eu vou estar sempre postando vídeos aqui no canal. E também, aproveitando, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto coisas diariamente sobre investimentos, sobre minha rotina e tudo mais. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!